Maravilhas do mundo marinho. Os reinos das dunas. Tudo começou com isto. Campos áridos de rocha e areia. Há 4.000 anos, pequenas criaturas aquáticas começaram a invadir antigas dunas litificadas ao longo da costa leste da África do Sul. Elas formaram 2 mundos subaquáticos que não poderiam ser mais diferentes. Ambos cresceram a partir da mesma duna fossilizada, mas as condições locais deram origem a resultados muito diferentes. No norte fica o paraíso de Sodiwana. Águas mornas, rasas e cristalinas alimentaram o crescimento de abundantes jardins de corais, resultando em um país das maravilhas, incomparável por sua beleza e diversidade. Hoje, 50 quilômetros de Recife abrigam 1.200 espécies de peixes e 95 espécies de corais. A 400 quilômetros ao sul fica Aliwal Shoal. Apesar de ter sido criada pelo mesmo trecho de duna fossilizada, possui características claramente diferentes. Bem na costa de Aliwal, poderosos rios carregados com lodo mergulham no oceano. E fortes correntes transportam a água rica em nutrientes para o sul. Nessas águas profundas, turvas e turbulentas, poucas espécies de corais podem crescer. Como resultado, Aliwal e Sodiwana desenvolveram aparências muito contrastantes. A falta de coral em Aliwal deixou uma fortaleza misteriosa, formada por templos rochosos e planaltos escuros. Mas a vida encontrou uma maneira de florescer entre as correntes marítimas e as ondas desse habitat. Esses 2 mundos são acentuadamente diferentes, mas espetaculares à sua maneira. Aliwal Shoal é um retiro sombrio e inquietante. É um recife rochoso a 4 quilômetros da costa leste da África do Sul. Uma abundância de peixes prospera nas águas ricas em nutrientes. Mas morar aqui não é tarefa fácil. Fortes ondas atingem os moradores, enquanto as correntes perturbam constantemente a paisagem quieta. Onde existem recifes de coral, eles desempenham um papel vital em diminuir a velocidade da passagem da água. Mas Aliwal tem pouco coral. Aqui, toda a força das correntes oceânicas flui através do ambiente agitado. Sem uma boa cobertura de coral, também há menos abrigo para se esconder dos predadores.
E em Aliwal, eles estão por toda a parte. Apesar disso, alguns encontraram uma maneira de sobreviver e até de prosperar. A caminho de uma jornada para águas mais tranquilas ao norte, um animal em particular acaba em Aliwal. As tartarugas de pente prosperam nos oceanos tropicais do mundo, migrando grandes distâncias em uma missão de procriar, colocar ovos e encontrar comida. Nunca ficar em um lugar por muito tempo. Mas há um local em que elas estão realmente confortáveis, entre os recifes de coral. As tartarugas de pente se alimentam predominantemente de esponjas, encontradas em abundância em recifes saudáveis. Elas são conhecidas por migrar até 2.000 quilômetros para satisfazer sua fome. Na África do Sul, há apenas um lugar em que a busca por esponjas pode ser realmente satisfatória. A tartaruga de pente está se dirigindo para as águas mais calmas de Sodwana. O Paraíso do Norte é um refúgio para as espécies de recifes, contendo todos os alimentos de que poderia precisar. O pit stop perfeito em sua jornada sem fim. Enquanto a tartaruga de pente está apenas passando por Aliwal na busca contínua por comida, há muitos que vivem aqui o ano todo. Para aqueles que precisam permanecer nessas águas turbulentas, a melhor estratégia para a sobrevivência é permanecer escondido. Aqui embaixo, a camuflagem é uma ferramenta poderosa. Não é apenas um ótimo método de defesa, mas também um método de ataque. A camuflagem do peixe-escorpião é impecável. Eles são adaptados para parecer exatamente com o contorno das paisagens em que habitam. Seus espinhos carregam uma toxina altamente venenosa, potente o suficiente para matar um humano. Os peixes-escorpião esperam suas vítimas desatentas tropeçarem para que possam surpreendê-las e engoli-las inteiras. Nessas águas, há mais de uma maneira de encontrar uma refeição. Enguias se escondem dentro das fendas rochosas das abundantes cavernas de Aliwal, esperando para atacar invertebrados. Seu corpo aerodinâmico é perfeitamente adaptado para se mover pelas tocas e elevações subaquáticas de Aliwal. Quando a presa passa nadando, elas se lançam e usam seus muitos dentes para comprimir a presa. Acabar com o esconderijo para encontrar comida é um risco enorme. Ser exposto aumenta as chances de se tornar presa. Os animais de maior sucesso são geralmente os mais reservados. Os predadores peixes-trombeta se escondem atrás de fendas ou se aninham em grandes cardumes de peixes. Eles podem atacar suas vítimas antes que elas percebam o perigo em que estão. Seu corpo alongado permite que eles enfrentem suas presas em potencial de frente, sem revelar o seu tamanho real. Eles podem nadar de cabeça para baixo, mudar de cor
e disparar explosivamente para frente. Todas essas características fazem deles caçadores formidáveis do seu reino subaquático. Enquanto muitos dos predadores de Aliwal usam a paisagem para se esconder, outros usam os seus colegas moradores. Os peixes-flauta têm corpos altamente aerodinâmicos. As arraias têm uma área de superfície muito maior. Então o peixe-flauta descobriu que, se escondendo acima da arraia, ele pode pegar sua presa desprevenida. Fazendo da arraia um escudo vivo perfeito. A coloração das arraias imita a casa sombria delas. Elas deslizam pelo oceano como fantasmas. Ou se acomodam sob a areia como se nunca nem estivessem lá. A areia não é apenas onde elas se escondem, mas também onde caçam. Elas estão equipadas com sensores altamente precisos em volta da boca. Eles detectam a pulsação elétrica natural gerada por suas presas crustáceos à medida em que se movem pela areia. Isso avisa a arraia onde e quando atacar. Nem todos os predadores aqui precisam confiar na sua destreza para encontrar uma refeição. Alguns foram feitos apenas para matar. Os tubarões galha preta tomam conta de Aliwal, atraídos em número pela abundância de peixes e crustáceos menores em oferta. Eles capturam suas presas com uma combinação de força bruta e agilidade. Os galhas pretas podem gerar uma velocidade explosiva mortal a partir de uma paralisação completa, geralmente disparando de baixo. Embora as tartarugas de pente não sejam predadoras ferozes como os tubarões, elas ainda precisam caçar ativamente para encontrar seu alimento. A tartaruga segue pelo mar, continuando sua jornada para o norte. A viagem será surpreendentemente rápida. Se ela viajar na velocidade máxima de 24 km por hora, chegará a Sodwana em menos de um dia. Sodwana é um mundo incontestavelmente diferente de Aliwal. É um caleidoscópio de luz, cor e vitalidade. Mas não deixe isso lhe enganar. Em um habitat tão populoso, a competição por comida é implacável. Aqui embaixo, a beleza não é usada como uma forma de atração, mas como um aviso. Aqui, os mais bonitos também costumam ser os mais perigosos.
Talvez as criaturas que melhor representam isso sejam essas duas. O camarão arlequim é certamente um dos moradores mais atraentes do Recife. Mas eles sobrevivem de uma maneira bastante macabra. A principal fonte de alimento do camarão arlequim é a estrela do mar. Com gostos tão exigentes, quando os camarões agarram uma delas, eles querem ter certeza de que não lhes escapará. Eles imediatamente começam o trabalho paralisando a estrela. Eles fazem isso cortando seus pés tubulares. Os arlequins devoram lentamente o invertebrado infeliz. Mas as pernas das estrelas do mar se regeneram graças às células-tronco especializadas, o que faz com que elas fiquem prisioneiras à medida em que as pernas crescem novamente, alimentando seus hospedeiros. Muitas vezes, a estrela do mar sucumbe à fome e acaba morrendo. Mas é sabido que o camarão arlequim mantém a estrela do mar viva, alimentando-a e prolongando assim o seu próprio suprimento de comida. É uma morte muito lenta. A alimentação específica é necessária para sobreviver em um ambiente com alta competição por alimentos. O camarão aproveitou ao máximo um nicho inexplorado por outros moradores. Outro assassino bonito e extravagante em Sodiwana é o peixe-leão. Embora seus espinhos com babados e cores contrastantes possam ser atraentes, eles podem ser mais precisamente denominados destruidores, em vez de predadores. Os peixes que compartilham as águas com eles sobrevivem apenas se aprenderem a evitá-los. Quando peixes-leão foram introduzidos acidentalmente nas águas do Caribe, as chances de sobrevivência de todos os outros peixes que vivem lá reduziram em até 80%. Eles são conhecidos por comer outras espécies de peixes até a extinção nas áreas em que habitam. Este avistou uma vítima em potencial. Abrindo seu grande babado e barbatanas peitorais, ele vai para a rocha. É uma forma de ataque decorativo e mortal. Não há como a presa escapar. E o peixe-leão ataca, comendo qualquer coisa que possa caber na boca. Quando a tartaruga de pente chega em Sodiwana, um mundo de corais a aguarda. Ela chegou ao paraíso tropical. Agora é a hora do banquete. Mas essas tartarugas são comedoras exigentes. Não é qualquer coisa que satisfaz. As tartarugas de pente se alimentam de residentes muito particulares e peculiares do coral. Sua dieta é composta em grande parte por esponjas altamente tóxicas. Muitas esponjas têm um exoesqueleto feito de sílica, o principal elemento do vidro. As tartarugas de pente desenvolveram um gosto por essa substância resistente e perigosa. Elas são os únicos répteis que podem se alimentar disso.
Agora que a tartaruga de pente chegou em Sodiwana, a busca pela esponja começa. Não demora muito para encontrar um dos principais predadores de Sodiwana. Mas a tartaruga tem pouco a temer. O tubarão-touro tem outras prioridades. Ela está aqui para gestar. Ela passa de 9 a 12 meses nas águas quentes e plácidas de Sodiwana, antes de seguir para o sul para dar à luz. Por enquanto, ela tem as condições perfeitas para alimentar seu filhote por nascer. Embora impressionante agora, este mundo subaquático teve um começo simples. Os recifes de Sodiwana começaram da areia. Hoje, as dunas ainda se alinham nos trechos superiores da costa leste da África do Sul. Milhares de anos atrás, as dunas costeiras aqui ficaram submersas quando um derretimento glacial causou o aumento do nível do mar. Mas a água ficou rasa o suficiente para receber luz do sol. A temperatura da água ficou entre 16 e 36 graus Celsius. Nos 10.000 anos seguintes, os corais começaram a se firmar, prosperando nas águas mornas e plácidas e no equilíbrio estável fornecido pelas dunas submersas. O reino de coral de Sodiwana nasceu. Os recifes de coral aparecem pela primeira vez no registro fóssil de 250 milhões de anos atrás. Eles têm mais espécies acumuladas neles do que em qualquer outro bioma da Terra e foram formados pelas criaturas mais discretas. Pólipos. Esses pequenos organismos semelhantes a bolhas não eram dotados de um corpo rígido. Então, alguns desenvolveram um hábito inesperado de se sustentar sozinhos. Eles secretaram carbonato de cálcio. Toda essa estrutura de recife é de fato apenas uma enorme coleção de exoesqueletos de pólipos. Mas os pólipos não fizeram isso sozinhos. Cada coral possui algas microscópicas que vivem em seus tecidos. Elas são tão pequenas que 1 centímetro quadrado de superfície de um coral pode abrigar mais de 1 milhão de algas. Sem as algas, nada disso poderia existir. Quando os corais constroem recifes, eles absorvem o cálcio da água. Quando combinado com dióxido de carbono, o bicarbonato de cálcio é formado. Mas isso é solúvel em água e se dissolve toda vez que é formado. É aqui que as algas entram.
Elas usam o dióxido de carbono do coral quando fotossintetizam. Isso altera a estrutura do bicarbonato de cálcio em carbonato de cálcio, um esqueleto de cal estável que não se dissolve na água. Essa parceria é tão importante para a sobrevivência do coral que ele só pode crescer onde é raso o suficiente para que a luz solar alimente as algas. A relação entre esses dois tipos de organismo forma uma das mais diversas paisagens da Terra. Um espaço que transforma a areia estéril em um jardim subaquático. A culminação dessa façanha da engenharia biológica é a Speciose pachyceres. O coral uniforme. Todo esse trecho de Recife é um único organismo. Ele se reproduz por autoclonagem, rompendo e gerando réplicas exatas de si mesmo. Em média, os recifes crescem a uma taxa de 4 metros a cada 1000 anos. Com o tempo, formam um vasto habitat uniforme. Apesar de suas belas aparências, os corais são, na verdade, carnívoros e cruéis. Os pólipos de coral têm células chamadas nematocistos ou células urticantes. As células são sacos circulares que abrigam um fio bem enrolado que pode ser disparado como um arpão. Quando o nematocisto detecta que um animal está próximo, a parede celular inunda a água. Isso aumenta a pressão interna, que descarrega explosivamente o fio. Essas extremidades rasgam a carne de qualquer criatura que passa, envenenando-a. A presa é então puxada para a boca dos pólipos e digerida no estômago. As lutas da vida subaquática geraram muitas estratégias de sobrevivência. Algumas criaturas se adaptaram para usar a arma mais mortal dos pólipos para criar seu próprio refúgio tranquilo. Como os corais, todas as anêmonas são pólipos e todas têm células urticantes. O peixe-palhaço é um dos únicos animais que não é picado por anêmonas. Os peixes são cobertos por uma espessa camada de muco, o que ajuda a protegê-los dos nematocistos. Mas isso por si só não é suficiente. Desde novos, os peixes-palhaços começarão a se apresentar aos seus hospedeiros. Eles fazem isso esfregando-se na anêmona, familiarizando os pólipos com o seu toque. Cada anêmona tem o seu próprio peixe-palhaço residente. Se chegar um novo peixe-palhaço com o qual a anêmona não está familiarizada, ela vai atacar e picar. Os peixes-palhaços passam a vida inteira com sua anêmona. Eles começam sua jornada como ovos minúsculos,
sob a cobertura protetora dos tentáculos. Depois passam a adolescência brincando nas florestas de células urticantes. Por fim, depois que crescerem, será a hora de dar atenção à anêmona. Eles a refrescam com água, se certificando de que a anêmona sempre tenha um suprimento constante de oxigênio. Eles também a protegem dos predadores, removem os tecidos danificados e impedem que o limo assente na superfície. O peixe-palhaço não é o único morador de Sodiwana que pode suportar a poderosa picada da anêmona. Os bebês donzelas dominó são protegidos enquanto crescem. Curiosamente, a anêmona só deixa os dominós se aproximarem quando são jovens. Quando crescem, eles são atacados como a maioria dos outros peixes. Felizmente, para os dominós, à medida em que amadurecem, eles se tornam mais agressivos, reduzindo a necessidade de proteção da anêmona. O caranguejo porcelana desenvolveu uma maneira engenhosa de enganar a anêmona para o seu próprio benefício. O seu casco não é resistente o suficiente para protegê-lo das células urticantes. Por isso, ele produz uma camuflagem química que engana a anêmona para não atacá-lo. Os nematocistos permanecem fechados enquanto o caranguejo se alimenta. Eles têm 2 grandes ventiladores que varrem a água que passa. Eles prendem as partículas mais nutritivas e dissipam o resto. Alguns moradores formam parcerias, usando uns aos outros para ajudar a garantir a próxima refeição. Enquanto outros confiam em si mesmos para satisfazer a sua fome. Os peixes-cabra têm uma língua externa altamente sensível para ajudá-los a encontrar presas escondidas em Sodiwana, como camarões e caranguejos. Esses bigodes são chamados de barbilhos. Os receptores sensoriais na borda dos barbilhos ajudam o peixe a procurar comida em qualquer habitat em que esteja nadando. Uma vez detectada, o peixe-cabra mergulha na areia para extrair a comida. Há outra espécie de peixe que tem uma maneira particularmente engenhosa de conseguir suas refeições. Este é o Gregory mauritana, um herbívoro que se alimenta de algas. Há muito mais em seu movimento frenético do que aparenta. As algas são uma grande mercadoria nos oceanos tropicais. Assim, a Gregory respondeu ao seu próprio apetite de uma maneira inspirada. Ela cultiva. Primeiro, limpa um lote de terra matando todas as espécies de coral que começam a crescer. Depois, ela cuida do seu jardim. Ela belisca a colheita, petiscando o tempo todo, mas nunca devorando a raiz da planta para não matá-la. A agricultura é um trabalho árduo.
Ele deve constantemente afastar sua competição enquanto cultiva sua colheita. Esta é uma das poucas espécies fora da raça humana que cultiva. Um dos subprodutos da competição perpétua por alimentos é a garantia da formação de fortes parcerias entre as espécies. Sodiwana está cheia de animais especializados que se adaptaram para sobreviver prestando serviços a outros. O camarão limpador ganha vida comendo parasitas e o tecido morto de predadores maiores. Eles se instalam em locais especiais no Recife chamados de estações de limpeza. Quando estão prontos para trabalhar, começam a anunciar balançando as garras da frente de um lado para o outro. Isso atrai muitos moradores, muitos dos quais normalmente comem camarão. Mas há um acordo que dura por toda a interação. Ele muda o seu chamado à medida em que o bacalhau se aproxima dele. Isso anuncia que ele está aqui não para caçar, mas para ser limpo. Então, a limpeza começa. O bodião limpador sobrevive da mesma maneira que o camarão. É preciso muita confiança para subir dentro da boca de um animal que normalmente o comeria. Mas para alguns é o que é preciso para obter uma refeição. Mais ao sul, Aliuau também tem recifes, mas esses não são decorados com corais. Eles são feitos em grande parte de rocha. Os sedimentos do rio, aliados a altas correntes e à constante elevação da água, demonstram que o coral luta para crescer aqui. Sem uma boa cobertura de coral, os moradores do oceano precisam procurar outras maneiras de encontrar abrigo e comida. Mas da adversidade desse cenário tempestuoso, outra oportunidade para a vida subaquática surgiu. Essa foi por causa de uma tragédia humana. Em 1974, um navio chamado Produce transportava a carga de Durban, quando atingiu uma rocha. Mas, assim como o oceano reivindica suas vítimas, também as coloniza. Aqui, a região selvagem do mar venceu as melhores tentativas do homem de navegação. O naufrágio é um paraíso para a vida marinha de todas as formas e tamanhos. Suas superfícies metálicas duras são decoradas com a vida aquática. O resultado é um ambiente parte humano, parte natureza.
É o paraíso de um predador de emboscadas. Como tantas espécies são atraídas pelos destroços, todas as que passam por aqui devem estar constantemente preparadas para um ataque. Essa densa formação de milhões de peixes é um sistema espetacular de defesa. Sardinhas são alguns dos peixes mais procurados no mar. Então, elas se protegem criando acumulações gigantes, conhecidas como bolas de isca. Elas dançam pela popa em um balé subaquático altamente coreografado. Eles não são os únicos peixes que se unem em cardume para se defender. Os peixes que vivem em mar aberto não têm recifes para se esconder. Assim como a sardinha, em vez de usar o ambiente para protegê-los, eles confiam um no outro. Todos os peixes têm linhas laterais correndo pelos seus corpos. Elas detectam quaisquer alterações de pressão no oceano circundante. Assim que houver uma agitação por perto, um peixe sentirá e agirá de acordo. Isso torna o cardume uma das defesas mais eficazes no mundo subaquático. Se algo causar pânico em um lado do cardume, o aviso se espalhará e todos os peixes serão informados instantaneamente. Além disso, à medida em que cada peixe se move, ele cria sua própria onda. O seu vizinho é capaz de nadar na mesma direção, o que faz com que ele gaste energia mínima e navegue em segurança. De volta à Sodiwana, a vítima da tartaruga de pente não tem como escapar. Ela encontrou o que procurava, algumas esponjas saborosas. Embora enraizadas no local, as esponjas são de fato animais, alguns dos mais primitivos do planeta. A presença da tartaruga é um bom presságio para todo o habitat. As tartarugas de pente são as principais reguladoras dos sistemas de recifes de coral. Quando elas usam seus bicos afiados para comer, elas abrem o recife, permitindo que animais menores também se alimentem. Muitos outros se juntam a ela, todos reunidos para desfrutar de um banquete entre os corais. E este é o segredo dos reinos das dunas.
Fora da competição e da busca incessante por alimentos, emergem parcerias complexas. Embora Aliwal e Sodiwana sejam muito diferentes, isso é algo que elas têm em comum. São as relações entre as espécies que as mantêm funcionando. Esses reinos expansivos veem muitos animais tendo que se unir para sobreviver tanto em seus habitats quanto de uns e outros. O resultado são dois mundos, distintamente diferentes, mas igualmente extraordinários. Ao longo das costas ocidentais da África, um dos mamíferos mais carismáticos do continente vive em sua casa oceânica. Mas para criar os jovens, precisa emergir em terreno sólido. Para uma geração que ainda não sabe nadar, é preciso dureza e sorte para sobreviver ao caos da colônia e à turbulência que os rodeia. É o teste inicial na vida para os lobos marinhos sul-africanos. África, maravilhas do mundo marinho. Lobos marinhos sul-africanos. Em um mundo tão frequentemente definido pela competição e pela luta pela sobrevivência, um dos grandes prazeres da natureza é testemunhar animais adultos brincando. O belo quebra-mar na costa oeste da África do Sul é um local de folia total para os lobos marinhos sul-africanos. Eles estão aqui para uma navegação matinal, aproveitando o poder das ondas agitadas por puro prazer. Lobos marinhos são excelentes em seu ambiente dinâmico. As rochas próximas não são motivo de preocupação quando você pode se adaptar. Com velocidade e agilidade na água, eles estão bem preparados para uma vida no mar. Mas, diferentemente da maioria dos mamíferos oceânicos, os lobos marinhos sul-africanos começam a vida em terra firme. E para essas fêmeas, a navegação de hoje é a última onda subaquática antes que elas retornem à Terra para dar à luz a uma nova geração. É início de novembro, final da primavera no hemisfério sul. Corpos peludos cobrem uma ampla praia na costa oeste da África do Sul. Em milhares, esta é uma das maiores colônias de lobos marinhos do mundo.
Ao contrário de muitas outras espécies, as barbatanas traseiras dos lobos marinhos podem voltar-se para a frente, permitindo que elas se arrastem pela terra. Mas o seu charme na água é comprometido em terra. Os machos já estão aqui há um mês, marcando seu território ao longo da praia. Aqui e ali, os jovens machos brincam de lutar. Com o tempo, eles terão que expulsar outros machos de seus territórios para ganhar o direito de acasalar. Mas, por enquanto, são pequenos demais para competir com os verdadeiros barões da colônia. Os jovens parecem quase envergonhados com o show. Com cerca de 14 anos e 350 quilos, este macho está no seu melhor momento. Ele é um dos muitos gigantes que vigiam os territórios reivindicados e as fêmeas que atraíram para suas terras. Durante 2 meses, os machos não comerão nada, vivendo de suas reservas de gordura enquanto defendem o seu campo. Eles passaram os últimos 11 meses se preparando nessa luta para se reproduzir. Com tantos machos, o espaço e as fêmeas são muito disputados. Os gigantes lobos marinhos se erguem e se orgulham de fazer sua presença ser sentida. Mas às vezes isso não é suficiente. Os vizinhos geralmente se encontram em exibições nas margens. Depois de uma demonstração de força, eles cortam o mal pela raiz e se certificam de que as suas fêmeas fiquem em sua terra. Se um macho ignora o desafio, com frequência ele é perseguido. Lutas completas custam muita energia e geralmente são evitadas entre iguais. Mas nem sempre. Para as fêmeas, tudo isso faz parte do período de reprodução. Dificilmente vale a pena pestanejar. Para os machos, os melhores locais têm acesso à orla, onde podem interceptar as fêmeas que se deslocam do mar ou para o mar e encurralá-las em seus haréns. Mas para as fêmeas que emergem na praia, o acasalamento não é a prioridade. Elas estão aqui para dar à luz. Em pouco tempo, a praia está repleta de filhotes recém-nascidos de cerca de 5 quilos. Para um gaivotão, a placenta representa uma refeição valiosa. E as exaustas fêmeas de lobo marinho não são incomodadas pelo necrófago.
Mas a proximidade forçada de estar em terra está muito longe da alegre liberdade da arrebentação. As novas mães são ferozmente possessivas com os filhos e a agressão é comum. É preciso a intervenção de um macho para restaurar a paz. Depois que os filhotes nascem, as mães alcançam o primeiro de dois aspectos cruciais para o seu tempo em terra seca. Agora, elas podem voltar sua atenção para o sexo oposto. Na maior parte do ano, os machos raramente são vistos e acredita-se que eles se movem mais para o fundo do mar do que as fêmeas. Se as fêmeas quiserem ter filhotes novamente no próximo ano, deverão engravidar durante essa janela de oportunidade de 2 meses, enquanto os machos estiverem por perto. Esta fêmea foi dar um mergulho refrescante, levando seu filhote com ela até a beira do mar. Faz apenas 6 dias desde que ela deu à luz, mas ela está no cio de novo e está pronta para acasalar. É por isso que, para os machos, ter uma propriedade à beira-mar é tão importante. O filhote terá que passar um pouco de tempo sozinho, enquanto sua mãe cuida de seus negócios importantes. Com quase 5 vezes o tamanho da fêmea, o macho quase a sufoca. Se tudo der certo, ela voltará em 1 ano para dar à luz ao filhote dele. Mas o período de gestação de um lobo marinho é de apenas 8 meses. Para estarem sincronizados, os embriões fertilizados só começam a se desenvolver 4 meses após o acasalamento. Desta forma, os lobos marinhos são desenvolvidos especialmente para suas incursões anuais na Terra. Essas colônias de reprodução movimentadas se formam no verão em vários pontos ao longo da costa oeste do sul da África. Não é por acaso que elas estão aqui. Nos meses de verão, ventos fortes sopram pela costa, empurrando a camada superficial da água para o oeste. Esse deslocamento maciço atrai o afloramento da água fria e rica em nutrientes das profundezas, abastecendo uma das costas mais férteis do mundo. Em nenhum lugar isso é mais aparente do que nas florestas de algas que crescem ao largo da costa, a algumas braçadas da colônia dos lobos marinhos. Aqui, as plantas de algas se erguem do fundo do mar, buscando luz para fotossintetizar. Fertilizadas pela água rica, elas podem alcançar 12 metros de altura. Na sua base, estruturas semelhantes a raízes ancoram as algas nas rochas. Seus troncos finos são ocos e cheios de gás para mantê-las em pé enquanto crescem em direção à superfície.
Elas abrigam lapas herbívoras que pastam nas hastes delgadas. Suas conchas são curvas para abraçar a superfície da planta, para que não sejam puxadas do caule pelas ondas. Notavelmente, cada lapa defende uma haste como seu próprio território de alimentação, empurrando os concorrentes caso apareçam. E não são apenas as lapas que vivem entre as algas. Essas águas férteis abrigam uma infinidade de vida marinha. As longas folhas das algas liberam milhões de esporos na água. Eles formam uma importante fonte de alimento para os ouriços que vasculham as rochas. Anêmonas filtram seus alimentos diretamente da água. Onde as algas não tomaram conta, corais macios e esponjas crescem em abundância. Uma lagosta do cabo bem camuflada rasteja sobre eles. As rochas oferecem abrigo perfeito para sua espécie. E outros parentes distantes. Um caranguejo Cape Rock se esconde sob uma elevação. E há peixes aqui também. Enquanto muitos se prendem às fendas escondidas da floresta, cardumes de sargos nadam entre os caules altos. Durante grande parte da vida nesta costa, as algas desempenham um papel crucial na absorção da energia das ondas do oceano, fornecendo águas calmas para se viver. Desgastada pelas ondas, a alga é lentamente dividida em fragmentos microscópicos. Cada folha de alga marinha produz 6 vezes o seu próprio peso em detritos por ano, aumentando significativamente a carga nutritiva da costa e alimentando animais filtradores como mexilhões. Eles ancoram-se às rochas, que compõem a base de muitas colônias reprodutoras de lobos marinhos. As ilhas rochosas oferecem solos de reprodução sem a ameaça de predadores terrestres, ou a competição por espaços com as pessoas. Nesta pequena ilha, a 200 quilômetros ao norte da cidade do Cabo, outra colônia de lobos marinhos está atingindo o auge do período reprodutivo. Os lobos marinhos não são os únicos que aproveitam a base segura cercada por águas produtivas. Eles compartilham a ilha com uma enorme colônia reprodutiva de atobás do Cabo. Com menos espaço para se espalhar do que na praia, os lobos marinhos estão bem comprimidos nas rochas. E a colônia é acarpetada pelas capas pretas de filhotes recém-nascidos. Como na praia, as aves realizam tarefas de limpeza. Essas aves onívoras arriscam qualquer refeição e comem qualquer coisa, de mexilhões e peixes a filhotes de morus.
Logo após o nascimento, uma fêmea e seu filhote passam um tempo se conhecendo. A capacidade deles de reconhecer os cheiros e chamados um do outro será crucial para as chances de sobrevivência do filhote. Por enquanto, a primeira refeição do filhote está próxima. Depois de uma semana amamentando os recém-nascidos sem comer, as mães voltam ao mar para caçar. Os filhotes devem ficar para trás e cuidar de si mesmos até que suas mães retornem. A ilha possui uma piscina berçário rasa, onde os filhotes podem aprender a nadar sem a ameaça de serem arrastados. Eles só poderão enfrentar o oceano a partir das 6 semanas de idade. Por enquanto, as águas profundas que se tornarão seu lar estão repletas de perigos. Mas para as fêmeas, o retorno ao mar é um alívio prazeroso da vida na Terra. Elas aproveitam o momento para se divertir, mas precisam encontrar comida o mais rápido possível e retornar aos seus filhotes. Nem tudo que as rodeia é comestível. Uma água-viva mortal pode até ser deliciosa. Mas está armada com tentáculos ferozes e os lobos marinhos sabem que precisam se afastar. As águas ricas em nutrientes ao redor da ilha dos lobos marinhos alimentam a floração de fitoplâncton, que por sua vez atrai pequenos crustáceos chamados krill. Seriam necessários centenas desses animais parecidos com camarões para alimentar um lobo marinho, mas eles não evoluíram para peneirar pequenas presas na água. Para eles, essa rica fonte de proteína é inacessível. Em vez disso, eles se dirigem para o oceano profundo, onde cardumes de peixes apresentarão melhores perspectivas. Aqui, eles encontram gigantes oceânicos. Esses mamíferos marinhos podem colher o krill. As baleias jubarte comem krill suficiente para atingir mais de 14 metros de comprimento e 40 toneladas. Elas usam suas bocas como peneiras para filtrá-lo da água em grandes quantidades. Essas jubartes viajam até 8.000 quilômetros entre locais reprodutivos tropicais ao largo da costa de Angola no norte e locais alimentícios distantes ao sul da Antártida. As baleias deste grupo estão entre as últimas a fazer a jornada para o sul, até as águas frias e carregadas de alimento. Para onde estão indo, um único enxame de krill pode abranger muitos quilômetros quadrados, contendo até 10 milhões de toneladas de alimentos. As baleias passarão o verão devorando esses enormes recursos.
Com a distração se afastando, os curiosos lobos marinhos mergulharão até 200 metros para encontrar a própria comida. Com as mães longe, os filhotes apreciam sua nova independência. A ilha é um mundo para se explorar, apesar de sua falta de jeito. Com muitos filhotes deixados sozinhos pela primeira vez juntos, há muitos novos amigos a serem feitos. E muitos companheiros de brincadeira. Por enquanto, a vida é boa. Mas com o passar do dia, as coisas ficam mais difíceis. Há pouca sombra na ilha e os dias de verão podem chegar a 40 graus Celsius. O pelo grosso dos lobos marinhos é desenvolvido para mantê-los aquecidos na água fria. As nadadeiras são o único ponto com a pele nua exposta. E os adultos abanam as suas para se refrescar. Os filhotes encontram algum alívio na piscina pequena. Nenhum cantinho de sombra fica vazio. Embora esses filhotes não saibam, eles são incrivelmente sortudos. Em colônias onde o acesso à água exige caminhadas mais longas sobre areia ou pedras quentes, 1 em cada 5 recém-nascidos podem morrer de estresse por calor. A posição dos lobos marinhos é, portanto, uma ironia cruel. Incapazes de se reproduzir na água, mas arriscando a morte de seus filhotes parindo-os em terra. Para a maioria dos mamíferos marinhos, as coisas funcionam de maneira muito diferente. A afluência sazonal de águas ricas se estende ao redor da costa sul da África do Sul. Aqui está em movimento um pequeno grupo de golfinhos nariz de garrafa. Para eles, assim como para as baleias, o acasalamento e o nascimento acontecem no mar. Mas os golfinhos, ao contrário das baleias, encontram todo o alimento necessário aqui. E não precisam fazer grandes migrações entre alimentação e reprodução. Eles podem passar a vida em uma área residencial de cerca de 85 quilômetros quadrados. Ao contrário dos lobos marinhos, os machos permanecem em contato com as fêmeas durante todo o ano, e a reprodução pode ocorrer em qualquer estação do ano. Não é necessário que os golfinhos saiam da água. Em vez de girar as nadadeiras para trás para caminhar, elas têm caudas fortes e flexíveis que permitem nadar até 36 km por hora.
Os cientistas acreditam que eles podem controlar a flexibilidade de suas caudas para usar sua energia com eficiência enquanto nadam em velocidades diferentes. Para os lobos marinhos, nadar é mais como voar sob a superfície. Suas nadadeiras dianteiras as impulsionam como as asas de um pássaro, e embora os golfinhos possam ser mais rápidos, poucos conseguem igualar a flexibilidade de manobra de um lobo marinho. Para os jovens adultos que ainda não estão prontos para procriar, há muito tempo para explorar e brincar. Eles tratam a floresta de algas como seu playground, percorrendo as hastes densas. Os peixes cuidam de manter uma distância segura. Para dois machos jovens em águas rasas, divertir-se está ficando menos sossegado. Eles estão atingindo a maturidade total, mas ainda não são grandes o suficiente para competir por territórios na colônia. Eles passam o tempo brincando de lutas. Essa briga ajudará a fortalecer suas forças e vai prepará-los para a competição mais séria da vida adulta. Enquanto os machos jovens desfrutam da água, a vida para os filhotes presos à terra está se tornando mais difícil. Cada dia em que suas mães estão fora é outro dia sem comida ou proteção. As mães cuidam ferozmente de seus próprios filhotes, mas os adultos se importam pouco com outros filhotes. Com tanto congestionamento, mover-se um sobre o outro geralmente é o caminho mais fácil. Uma fêmea não causa muito dano. Mas ser pisoteado por um macho é outra história. Este filhote não saiu do caminho rápido o suficiente e foi esmagado. Ele escapou com vida, mas pode estar ferido demais para viver por muito tempo. Outro encontrou um fim definitivo. Muitos conseguem ficar longe do perigo, mas enfrentam longos dias sem comida. A mãe desse filhote está caçando no mar há uma semana, e ele começa a procurar por ela na ilha em desespero. Ele está morrendo de fome. Incapaz de encontrá-la, ele tenta a sorte com outras fêmeas. Mas qualquer coisa dada a um filhote estranho significa menos comida para a própria prole. É cada mãe por si e seus filhotes. Finalmente, a salvação do filhote aparece.
Assim que ela atinge o solo seco, ela começa a chamar seu filhote. E ele não precisa de um segundo convite. O encontro sinaliza o fim da luta imediata do filhote. Sua mãe se muda para um ponto alto e seco para amamentá-lo. Finalmente a espera acabou e ele pode desfrutar de uma boa refeição. Com a fome satisfeita, os filhotes vão para a piscina dos bebês para se refrescar e praticar natação. Essas brincadeiras de salto podem ser por pura diversão. Mas com o tempo, elas poderiam provar uma prática valiosa para manobras evasivas. Os lobos marinhos estão no menu de mais de um predador oceânico. As florestas de algas marinhas abrigam tubarões, também conhecidos como cação-bruxa. Os indivíduos jovens se alimentam principalmente de peixes magros. Mas os adultos podem crescer até 3 metros de comprimento e alimentar-se de uma grande variedade de presas, incluindo pequenos mamíferos marinhos. Mas há outro predador nessas águas que até um jovem cação-bruxa deve temer. Os tubarões brancos são o maior inimigo dos lobos marinhos. Com até 7 metros de comprimento, esse é um dos predadores mais ferozes do oceano. Com seu grande poder e velocidade, eles lançam ataques surpreendendo os lobos marinhos por baixo. Por enquanto, os filhotes estão seguros no refúgio de seu berçário. Mas quando o sol se põe e as nuvens se acumulam, o mar começa a se agitar. Um novo dia traz consigo uma grande onda do oceano. Ondas violentas bombardeiam a fortaleza de rochas dos lobos marinhos. As águas rasas da piscina dos filhotes são transformadas em um redemoinho profundo e agitado. Na beira da colônia, os adultos se apoiam na força das ondas. Para eles, cair não é um desastre. Mas para os filhotes que ainda não sabem nadar direito, pode ser.
O pânico invade a colônia quando pequenos corpos são jogados na espuma. Os filhotes lutam por espaços abertos mais altos. Mas algumas pedras são zelosamente reservadas por mães protetoras. A sobrevivência aqui vai depender da força e a conseguir alguma ajuda. À medida em que a força total da tempestade diminui, o dano fica claro. Muitos se afogaram no caos. Para os machos da ilha, a tempestade foi um teste de sua resiliência e determinação em manter seus territórios. Os filhotes encharcados que os cercam ocupam a maior parte do espaço restante. À medida em que a maré cai, a ameaça das ondas diminui. O oceano recua, trazendo de volta a tranquilidade para dormir. Foi uma provação exaustiva para todos e os ânimos estão desgastados. Para os filhotes, as principais prioridades após o frio dilúvio são aconchego e comida. Aquecer-se fica fácil, com todos empilhados. Mas para a comida, todos devem, mais uma vez, confiar em suas mães. Para alguns, basta voltar à presença reconfortante da mãe. Com o fim da tempestade, a colônia descansa pelo resto do dia. Os mais corajosos entre os jovens já retornaram à sua piscina. Aqui eles se deleitam com a água mais calma e rasa e esquecem traumas anteriores. Quando ficarem mais fortes e confiantes, estarão mais perto de lançar-se ao mar aberto. Após 2 meses ligados à sua base rochosa, a maior parte da colônia começa a retornar à água. Os filhotes de 6 semanas de idade estão prontos para se formar na piscina do berçário e partirem com alegria para o mar. Eles exploram seu novo ambiente inquisitivamente e a alga marinha de baixo crescimento se torna um brinquedo para mastigar.
Este filhote ficou tão confortável na água que adormeceu na superfície. Os lobos marinhos, como muitos animais, podem dormir com metade do cérebro de cada vez, descansando os hemisférios esquerdo e direito separadamente, enquanto o outro permanece alerta. O amplo espaço do oceano aberto é um bem-vindo alívio ao tenso congestionamento da colônia. Outros se divertem com sua nova agilidade e velocidade, como se tivessem acabado de perceber o que realmente significa ser um lobo marinho. A água é uma arena para lutas e brincadeiras de pega-pega. E o entusiasmo dos filhotes é contagiante. Para as mães, esse é um marco importante e elas brincam junto em comemoração. Mas o trabalho delas ainda não está concluído. Os filhotes ainda dependem inteiramente do leite e elas continuarão a fornecer, retornando periodicamente à terra para alimentá-los. Em 8 meses, as mães vão para o mar profundo por semanas para engordar para o próximo período reprodutivo. E os filhotes serão desmamados. Isso sinalizará o início da jornada exploratória dos filhotes, alguns vagando até 1.600 quilômetros de colônia a colônia, ao longo da rica costa. Em 3 a 4 anos, os filhotes fêmeas voltarão para serem mães. Para os machos, levará pelo menos 10 anos antes que eles possam reivindicar territórios e parceiras. Por tudo que já passaram, as lutas de estar preso à terra acabaram. A vida como criaturas marinhas de pleno direito as espera.